Eu sou Michele de Souza, sou consultora de aplicação aqui na Cigam. Estou aqui então para apresentar hoje para vocês os parâmetros fundamentais para a utilização do módulo escrita fiscal dentro do RP Cigam. Nós vamos iniciar então pelo cadastro de séries, que fica localizado dentro do sistema, no módulo fiscal, escrita fiscal, parâmetros, séries. Esse cadastro é importante porque a gente precisa dele para o lançamento das notas fiscais de entrada e de saída. E nele a gente faz a definição de alguns parâmetros importantes para a utilização do sistema. Nesse campo, série, ele é um código interno do Cigam. Ele é alfanumérico, a gente pode informar números e letras para o controle interno. Pode ser informado qualquer dado. Campo unidade de negócio diz respeito, então, a qual unidade vai se referir o registro que a gente está inserindo dentro do sistema. Série oficial é o campo que é válido, então, para todas as obrigações legais dentro do Cigam. É ele que é levado pro SPED, pro FD, para todas as obrigações legais que se encontram dentro do sistema. Subsérie oficial é utilizado para algumas obrigações legais ainda. O último número de nota fiscal, ele é utilizado para definir qual a próxima numeração de nota que o Cigam vai buscar. Para as notas fiscais próprias, o Cigam sempre busca automaticamente o número da nota. Para as notas fiscais de terceiros, são digitados então os números da nota de acordo com o documento recebido na empresa. Código de serviço inicial, código de serviço final, são códigos de tributações utilizados para impressoras ECF. Sendo definido dentro da série, então por isso que esses campos estão aqui dentro. O campo layout no cadastro de série é para definir o layout de impressão da nota fiscal de formulário, quando ainda não existia a impressão em documentos DANF. O tipo de emissão é para definir para qual web service junto a Cefaz que essa nota vai ser enviada. Por exemplo, eu estou enviando nota fiscal eletrônica, eu vou definir como normal, o sistema vai enviar para os web services de nota fiscal eletrônica normal. Se eu definir contingência, vai mandar para os web services de contingência. E assim para os demais serviços, conforme parametrizado aqui. Com relação ao modelo de formulário, é aqui que eu vou definir qual modelo de formulário vai ser gravado dentro do cadastro da nota fiscal, tanto de entrada quanto de saída. Série SCAN, série utilizada para a utilização de serviço em contingência da Cefaz. E a gente precisa dizer, então, se o registro está ativo dentro do sistema, né? Por isso que tem esse parâmetro. Linhas de mercadoria, serviços, tamanho de descrição e observação são campos que eu preciso delimitar o tamanho e a quantidade de informações dentro do sistema. Quantidade de itens por página 1 e página 2 são configurações que eram utilizadas no modelo de impressão de formulário. Então, atualmente, poucas empresas usam, mas o campo continua aqui na série, porque antes era utilizado. Imprimir boleto, se eu quero definir para essa série, se essa série vai ter impressão. É um parâmetro que eu posso fazer definição e parametrização pelo cadastro de séries. Além disso, dentro do cadastro de séries, a gente pode vincular os modelos de impressão de DANF. Nesse botão numeração livre fica definido todas as numerações de notas que foram excluídas dentro do sistema, podendo ser utilizadas posteriormente quando o usuário for fazer a emissão de uma nota fiscal. O próximo cadastro que nós vamos avaliar, então, é o cadastro de estados. Como o foco desse vídeo é a escrita fiscal, nós vamos falar dos parâmetros relacionados à escrita. Dentro do cadastro de estado, então, eu tenho o código do estado, que eu preciso informar, né? A gente usa a abreviatura da UF. Na unidade de negócio, a gente indica qual unidade de negócio representa aquele estado, nome do estado, código da região e as tributações de ICMS, tanto para operação de entrada e de saída. Da mesma forma, a gente pode vincular no cadastro de estado o ICMS de substituição tributária, o ICMS presumido, a inscrição da substituição tributária se a empresa tem operações com substituição, códigos da GIA, que são importantes para a escrituração do SPED, código do IBGE. Esse código é uma tabela fornecida, então, pelo IBGE, que contém o código de todas as UFs do Brasil
Esse código é importante para a nota fiscal eletrônica e para o SPED. Se esse código não está parametrizado dentro do sistema, os arquivos legais não são validados. Tipo de operação, posso definir um tipo de operação por estado, padrão. Por exemplo, se eu tenho um único tipo de operação para operações do Rio Grande do Sul, posso vincular aqui dentro. Da mesma forma para a SUFRAM. Códigos de ajuste de ST, código de crédito de CMS, código de débito de CMS são parâmetros que são utilizados nos EDIs legais. Da mesma forma, o permitir área para livre comércio, que é utilizado na nota fiscal eletrônica e faz controles de cálculos quando está fazendo operações para a Zona Franca de Manaus ou para os estados de livre comércio. Tipo de ajuste são códigos que estão vinculados ao estado para a utilização posterior deles dentro dos arquivos legais. Então esse é o cadastro do estado com um foco para o módulo da escrita fiscal. Vamos falar agora do cadastro de empresas para a utilização do módulo escrita fiscal. O cadastro de empresas então fica localizado no módulo fiscal, escrita fiscal, cadastros e empresas. Como o cadastro de empresas é utilizado em todas as partes do SIGAM, esse programa está localizado em outras partes do menu. O cadastro de empresas, então, os parâmetros fundamentais para a utilização do módulo da escrita tratam da identificação da empresa dentro do sistema. Campos como nome, fantasia, telefone, CEP, número, município, CNPJ, inscrição, código do país são fundamentais para a utilização do módulo. Sem o preenchimento desses campos, não é possível, então, emitir nota fiscal eletrônica. O SIGAM avisa que os dados são insuficientes para a escrituração das notas e arquivos legais. Na aba padrão, nós temos um espaço dentro do cadastro que é exclusivo para parametrizações da escrita fiscal. Esses parâmetros estão centralizados aqui e são utilizados em rotinas como, por exemplo, DIRF, SPED, relatórios de ISS, que é o Imposto sobre Serviço. O CNAE é um parâmetro que agora passou a ser validado pela Cefaz, que ele é importante. A empresa que está emitindo a nota fiscal pelo SIGAM, ela tem que informar qual é o seu Código Nacional de Atividade Econômica. Então, dentro do cadastro da empresa vinculada à unidade de negócio, é preciso informar o código do CNAE aqui dentro para que essa informação seja levada para a nota fiscal eletrônica. E os outros campos, então, como eu falei antes, são utilizados para outras obrigações. Da mesma forma, aqui na parte da escrita fiscal, tem um parâmetro optante pelo Simples. Se a empresa emissora dos documentos fiscais é optante pelo Simples, eu tenho que marcar nesse espaço do sistema que ela é optante pelo Simples para que o SIGAM possa fazer os controles de uma empresa do Simples Nacional, os cálculos de ICMS lá na emissão da nota. Esses, então, são os parâmetros do cadastro de empresas para a utilização do módulo escrita fiscal. Esses são os principais, tá? Vocês podem ver que o cadastro de empresas ele é bem complexo, tem várias funcionalidades, mas nós estamos apresentando agora somente os utilizados para o módulo da escrita. Nós vamos abordar agora, então, o cadastro de tipo de operação. O tipo de operação dentro do SIGAM fica localizado em escrita fiscal, parâmetros, tipos de operações. O tipo de operação é considerado um dos principais cadastros dentro do sistema. Por quê? Além de ser responsável pela escrituração fiscal dos documentos nas obrigações, refletindo no cálculo dos impostos, todas as tributações, ele é responsável também por indicar como que a mercadoria vai entrar dentro do estoque, porque através do tipo de operação eu vinculo a espécie de estoque da operação. Além disso, ele é responsável também por definir de que forma que vai ser gerado o financeiro daquela operação, se vai ou não ser gerado o financeiro e qual a condição de pagamento que eu posso vincular a ele. Além disso, a gente pode vincular também a regra fiscal contábil. Esses parâmetros estão localizados
aqui, espécie contábil, então o controle do estoque. Na aba complemento, na parte inferior da tela, tem a parte do financeiro, então, que eu defino como que essa nota vai gerar lançamentos financeiros lá no módulo da gestão financeira. E o módulo de liberar para contabilidade, que dentro do tipo de operação eu defino então as regras contábeis dessa operação e digo como que esse registro vai ser criado dentro do contábil. Como o nosso foco aqui é o módulo da escrita fiscal, nós vamos falar então dos parâmetros responsáveis pela escrita. Então aqui no cabeçalho a gente tem tipo de operação, descrição informativa, natureza de operação, descrição da nota, descrição dos livros. O tipo de operação é um controle interno SIGAM. Eu posso informar no tipo de operação que eu quiser, que a empresa determinar que seja melhor para o seu controle. Como é um campo alfanumérico, eu posso utilizar números e letras. Da mesma forma, a descrição alternativa, ela serve para orientar o usuário do que se trata essa operação. Então, nesse caso aqui, a gente usa como exemplo venda com ICMS com IPI e a descrição que vai para a nota fiscal e para os livros, que são as obrigações legais, é a descrição correta da operação. Da mesma forma, a natureza de operação, o que é válido para a escrituração fiscal, para a nota fiscal eletrônica, é a natureza de operação, a CFOP. Então, esse código que é válido para as escriturações fiscais. Na guia imposto, nós temos todos os impostos vinculados ao tipo de operação e a gente pode parametrizar de acordo com a necessidade da empresa. No ICMS, eu tenho um conjunto, então, de informações referente a CST, que é Código de Substituição Tributária da Operação. Neste caso, o Código da Situação Tributária ele é composto por 3 dígitos e ele é obrigatório para a impressão da nota fiscal. Neste caso, para que seja impresso na nota e para que eu faça os cálculos corretos da nota fiscal, eu tenho que parametrizar, então, o código da incidência, que eu defino aqui, o complemento e a origem da mercadoria. A CST é formada por esses 3 códigos, na seguinte ordem: código de origem da mercadoria, código da incidência, indicando se é tributado, se é isento, se é diferimento, se é outros, e o complemento de ICMS. Esses 3 códigos precisam estar preenchidos porque eles são obrigatórios na impressão do DANF, da nota fiscal. Tem o campo percentual de ICMS, que eu posso vincular ao tipo de operação, à regra fiscal e ao cadastro de estado. Dependendo da operação, eu posso colocar o percentual de ICMS no tipo de operação. Com relação ao parâmetro incidência e entrada, ele é válido para as operações onde o ICMS está destacado na nota, mas eu não posso tomar crédito desse imposto. Então, por exemplo, numa operação de entrada, no documento, na operação de entrada, ele é tributado, no entanto, eu não posso tomar crédito desse imposto. Para que isso aconteça nos livros legais, nas obrigações fiscais, eu parametrizo a coluna incidência e entrada como outros. Isso quer dizer que eu estou destacando o imposto na nota, no entanto, não estou tomando crédito dele. Percentual de substituição tributária do MVA, quando existe cálculo de substituição, eu preciso informar esses percentuais aqui: MVA, redução de substituição tributária e percentual de substituição. Com relação ao IPI, da mesma forma, eu preciso informar a incidência e o complemento para que o SIGAM consiga montar a CST do IPI. Tenho como informar a redução da base de IPI e indicar se o meu ICMS, se o IPI vai fazer base do ICMS. O ISS, incidência de ISS, trata do imposto de serviço. Se a minha incidência for
sim, o sistema entende que está sendo realizada uma operação de prestação de serviço. Se é não, o SIGAM entende que é uma operação de compra e venda de mercadorias, podendo informar o percentual de ISS aqui. Com relação às tributações de PIS/COFINS, tem que se atentar então para a incidência do PIS/COFINS, bem como o percentual de crédito quando uma operação de entrada, eu indico o quanto de crédito eu posso tomar nessa operação. Neste caso, eu coloquei que a minha operação é sim, eu tenho que informar o percentual. As incidências de PIS e COFINS, elas andam juntos, são impostos tributados juntamente. Código de contribuição social do lucro líquido, posso configurar aqui também. CST de PIS/COFINS, também posso configurar nessa tela. Base de crédito de PIS/COFINS é um parâmetro importante para a geração do FD no que tange às empresas de lucro real. Então, quando eu tenho as movimentações de entrada, eu preciso parametrizar base de crédito de PIS/COFINS. Da mesma forma como a CST de PIS/COFINS. Se eu estou tributando uma nota fiscal que tenha incidência de PIS/COFINS igual a sim ou retenção, eu preciso informar a CST de PIS/COFINS. O SIGAM tem uma utilidade bem legal, que é o F1, que a gente pode teclar em alguns campos dentro do cadastro, e ele mostra quais os códigos que podem ser utilizados para essa operação. Além disso, ele tem um informativo com relação à regra do automático, que é uma outra funcionalidade do sistema. Então, o usuário, quando tiver qualquer dúvida com relação ao código de CST de PIS/COFINS que ele está realizando na operação, ele pode dar um F1 nos campos e o SIGAM vai mostrar quais as disponíveis para aquela operação. Da mesma forma, a CST de COFINS. No momento que eu tenho PIS, eu vou ter a tributação de COFINS e eu tenho que preencher os dois cadastros. Temos outros impostos aqui também com relação ao imposto de renda retido na fonte, IRRF, outros impostos como Fundo Rural, Senar, estorno de ICMS, substituição tributária. Todos esses parâmetros podem ser parametrizados por essa tela do tipo de operação. Ainda, nessa tela é possível parametrizar os textos legais vinculados às operações que a gente está realizando. Então, se eu tenho que destacar na minha nota fiscal alguma legislação referente ao imposto daquela nota, eu posso vincular o texto legal aqui nesse campo do cadastro. Na aba Complemento, nós temos configurações que tangem a escrituração desse documento nos livros, para quais registros eu vou enviar esse documento, é definido pelo listar livros. No tipo de operação, eu informo também o modelo de formulário desse registro, podendo ser 5501, 57. Posso definir pelo tipo de operação qual o modelo de formulário das notas que eu vou estar dando entrada e vou dar saída. O tipo de nota, para dizer se é uma operação normal de transferência, de devolução, de importação. Através desse parâmetro, o SIGAM tem controles internos que realiza cálculos internos relacionados ao tipo de nota. Por exemplo, a nota fiscal de importação. O SIGAM só faz os tratamentos da nota fiscal de importação se no tipo de nota estiver usando um tipo de nota importação. Além disso, tem o padrão do código do documento fiscal. Esse código eu posso definir se é uma nota fiscal, se é uma nota fiscal de serviço, se é um CTR ou outro documento. Esse parâmetro aparece na tela da nota fiscal de entrada. No tipo de operação, nós temos também todas as configurações dos impostos. Elas são divididas por guias de acordo com cada imposto, com cada operação que vai ser realizada. Então, pode ser visto que tem inúmeras configurações dentro do sistema e, de acordo com a operação, a gente tem que parametrizá-las para que o SIGAM consiga realizar o cálculo de acordo com a necessidade daquele movimento, seja de entrada ou de saída.
Com relação ao PIS/COFINS, eu posso informar o percentual dentro do tipo de operação para o CIGAM buscar. O campo percentual não está na tela inicial, está dentro da aba configurações. As observações também que serão geradas nas notas fiscais. Eu posso informar aqui dentro do botão configurações. No momento que eu estou cadastrando uma operação no CIGAM, eu tenho que avaliar vários tributos que essa operação vai gerar, verificar a necessidade de alguma observação ou de algum complemento, por exemplo, incluir encargos financeiros na nota ou alguma despesa acessória. Eu tenho que verificar se essa operação vai gerar ou não essa informação e fazer as configurações no botão configurações. Foram apresentados então os cadastros principais para a utilização do módulo de escrita fiscal. A gente apresentou o cadastro de séries, o cadastro de estados, o cadastro de empresas e o tipo de operação. Foi isso, espero ter contribuído para o desenvolvimento profissional de vocês. Agradeço a atenção. Obrigada!